Não faz sentido oferecer um ar-condicionado para alguém que vive no Alasca. Não faz sentido tentar vender vibrador em uma igreja evangélica. E não importa o quão bom seja o seu leite condensado, você não vai conseguir vender atrás do backstage de um campeonato de fisiculturismo. Quando você oferece um produto em um ambiente virtual como o YouTube, é basicamente a mesma coisa que ficar gritando para tentar vender chip da TIM no centro de uma cidade grande. Passa todo tipo de gente por lá, você grita na esperança de ser ouvido por todos e espera aparecer um abençoado ali precisando do seu produto. Mas tem um problema: ninguém gosta de vendedor de chip da TIM. É por isso que, quando você oferece um produto em um vídeo do YouTube, a reação do seu público é mais ou menos essa daqui. E esse é o motivo pelo qual a maioria dos caras que ensinam marketing na internet e vendas ficam tipo: não sai do nicho, bro, escolhe uma parada, ensina ela e nunca fale sobre outras coisas, a riqueza tá no nicho, bro. O nicho! Cara, eles falam isso por falta de conhecimento, porque assim fica fácil de vender. Afinal, se você faz tutorial de Photoshop, é fácil vender curso de Photoshop dentro do seu vídeo, porque todo mundo que tá ali tem interesse nesse assunto específico. Mas sabe por que as pessoas clicam no seu tutorial de Photoshop, irmão? Para aprender Photoshop. Elas não ligam pra você, elas não se importam se você vai morrer amanhã. Qualquer um que ensine Photoshop melhor do que você pode te substituir na mente dessa pessoa, e a sua marca pessoal fica limitada àquela pequena parcela da humanidade que tá precisando aprender aquela técnica de Photoshop naquela época da vida. Porque não se engane, depois que essa pessoa aprender, ela nunca mais vai clicar em um vídeo seu, a não ser que seja um vídeo sobre alguma técnica que ela ainda não aprendeu. E fazer isso é uma burrice extrema, uma burrice que eu cometi e jamais vou cometer de novo. Porque o objetivo do seu conteúdo nas plataformas nunca deveria ser a venda de qualquer produto. Essas plataformas são vias de tráfego, elas têm um fluxo constante de gente passando o tempo inteiro ali. O seu trabalho é deixar o assunto o mais interessante possível, o mais simples de compreender possível, para atingir o maior número de pessoas possível. Quer um exemplo prático? Olha só, qual desses dois vídeos aqui você acha que tem mais visibilidade? Nunca mais erre nas folhas, tutorial de pintura. Ou então, o título aqui tá em inglês, mas vou traduzir para o português: pintando a minha casa enquanto meus pais estão viajando. Basicamente é essa a tradução. E, olha, os dois têm o mesmo tema, pintura, mas um deles vai atrair só quem está interessado em aprender uma técnica de pintura de folhas específica. Quantas pessoas existem interessadas nisso? Tem o quê? 50 mil? 100 mil? Eu não sei dizer. Mas o que eu te garanto é que, além de existir um limite pequeno para isso, as pessoas que assistirem esse tipo de vídeo, elas dificilmente vão se conectar com você, elas provavelmente não vão se conectar com a sua história, e a sua expressão no mundo fica limitada a essa parte técnica. Já no outro caso, apesar de o canal falar também sobre pintura, ele deixou aberta a possibilidade de qualquer pessoa no mundo clicar nesse vídeo. Porque assim, quem é que não tem curiosidade para saber o que aconteceu com esse fedelho quando os pais dele chegaram em casa e viram a parede toda pintada? Será que foi uma reação boa? Será que foi uma reação ruim? Eu não sei, eu preciso clicar para saber. E mais uma curiosidade que desperta é: como é que ficou essa pintura, né? Será que ela ficou uma bosta ou será que foi uma grande obra de arte? Você pode até ver, inclusive, que o print que eu tirei aí, tem um trecho do vídeo que já foi visto. Na real, eu já assisti o vídeo inteiro e eu não sei nem por que ficou marcado nesse trecho, mas enfim, eu juro que eu não fiz isso de propósito. Eu não tenho o menor interesse no assunto pintura, mas mesmo assim, a curiosidade me fez clicar e assistir esse vídeo. Eu poderia muito bem ter começado a me interessar pelo assunto agora, vi o vídeo, achei legal, pintura, o que tem mais sobre isso aí? Ou não, e se eu nunca comprar um produto desse cara, tá tudo bem pra ele, porque o fato de ele ter conseguido chamar a minha atenção me trouxe consciência da existência dele. E isso pode até parecer que não, mas contribui pro crescimento da marca pessoal dele. Tá entendendo? Não tem limites pra onde esse cara pode chegar. O canal dele já tem mais de 2 milhões de inscritos e a obsessão dele é pintura, cara. Uma coisa que quase ninguém tem interesse em aprender. A única coisa que ele precisou fazer é entregar o conteúdo de uma forma que fosse interessante para qualquer pessoa.
E eu vou falar mais sobre isso no próximo módulo, mas o que eu quero que você entenda aqui é que esse cara tá tão gigante na internet porque ele sabe que o canal dele não é um lugar de vender. O canal dele é uma via de comunicação com todos os níveis de consciência do público. E é aí que a gente entra no coração dessa aula, porque quando você entende os 5 níveis de consciência da sua audiência, você entende também como vender só para quem quer comprar de você. E eu já vou explicar como é que você vai fazer isso, mas antes eu preciso te explicar como é que funcionam esses 5 níveis. Isso é fruto de uma teoria proposta por um professor, um renomado professor de marketing aí, chamado Philip Kotler, ou Kotler, alguma coisa assim. E funciona basicamente assim, ó. No nível 1 é onde tem mais gente. Nesse nível a pessoa tá inconsciente do problema. No nível 2, ela já tá consciente que existe um problema. No 3, ela tá consciente, além de que existe um problema, de que existe uma solução também. No nível 4, ela tá consciente do produto. E no nível 5, ela tá consciente de que o seu produto é o melhor para ela. E dentro do seu conteúdo no YouTube, ou em qualquer outra plataforma também, vai ter gente de todos esses níveis. Então, para tangibilizar, eu vou usar aí o meu canal e o meu produto como referência para você, tá? Então, partindo do princípio, que tipo de produto eu vendo? Geração de audiência e renda através da criação de conteúdo. Isso é o que eu vendo aqui, isso é o que o Criador Zen entrega, né? E que tipo de assunto eu falo nos meus vídeos? Basicamente, qualquer coisa que me der na telha. Então, vai ter gente de todos os níveis desse funil assistindo os meus vídeos. Vai ter um gato pingado ou outro ali que já ouviu falar que eu tenho um produto e tá só juntando dinheiro pra comprar já, ele já quer comprar o produto. Vai ter mais algumas pessoas que estão afim de se tornarem criadores de conteúdo, sabem que eu tenho um produto, mas eles ainda estão em dúvida se o produto serve pra eles. Vai ter mais gente ainda que sabe o poder da marca pessoal, gostaria de começar essa jornada aí de criação de conteúdo, sabe que tem capacidade de aprender, mas não sabe por onde começar, tá meio perdido ainda nessa questão aí. E uma parcela muito maior do público sabe que criar conteúdo e construir audiência é uma enorme oportunidade, mas acha que não tem talento, acha que não é possível, acha que não nasceu pra isso, enfim, não tá nem no radar tentar fazer acontecer. E sabe onde é que tá a maior parte da audiência? Tá aqui no nível 1, porque o meu canal cresce com base nessa galera. Meu canal tá crescendo tão rápido no YouTube porque qualquer pessoa pode se interessar pelo meu conteúdo. E a maior parte deles vai estar aqui, ó, e tá tudo bem. Esse cara que só clicou no meu vídeo pra se entreter ali, ele não faz a menor ideia de que cada dia que ele passa sem construir audiência, ele tá perdendo a maior oportunidade da nossa geração e nunca passou pela cabeça dele que isso talvez seja uma oportunidade pra ele. Se eu vendesse o Criador Zen direto em um vídeo do YouTube, sem contexto nenhum, talvez eu vendesse pra quem tá aí nos 2 últimos níveis dessa pirâmide, mas a maior parte do público ia pular o anúncio ou fechar o vídeo, porque não faz o menor sentido pra eles, pelo menos não com esse nível de consciência. Então seria a mesma coisa desse cara aí, o Gaux Art, tentar me vender um curso de pintura dentro do vídeo dele. Eu tô cagando pra isso, eu só cliquei no vídeo pela curiosidade, então por que ele vai machucar a própria retenção e ainda passar uma imagem aí de marqueteiro chato se a maior parte do público dele não tá interessada no assunto? E é aí que entra a mágica dessa estratégia que eu vou te ensinar agora. O seu trabalho de atrair clientes dentro de um vídeo no YouTube não é vender no vídeo. O seu trabalho é separar o joio do trigo, ou melhor ainda, transformar o joio em trigo. Essa é uma estratégia que eu aprendi com um cara que foi um dos meus maiores mentores nos negócios. O nome dele é Conrado Adolfo. Apesar de já ter aí anos que eu não encontro com ele, esse cara foi responsável por boa parte de tudo que eu aprendi sobre business na vida e também foi um exemplo vivo que ajudou na construção do meu caráter e da minha ética de vendas. O Conrado foi o cara que vendeu milhões em lançamentos agressivos, mas decidiu parar de ganhar esses milhões depois de perceber que nesse modelo de vendas o único que ganhava dinheiro era ele. Então, cara, você precisa conhecer o Conrado, então essa mensagem eu quero que você entenda saindo da boca dele. E depois eu volto para explicar como é que você vai aplicar isso. Tem uma curva que chama gaussiana, que é a felicidade de todo engenheiro, que é o seguinte. Imagina o seguinte, eu tenho aqui uma curva, tá? Vocês vão entender o que é essa curva. Imagina o seguinte, a gente chama de curva do sino. Imagina que eu tenho a seguinte curva.
essa curva aqui. Aqui é a quantidade de pessoas. Imagina que a área da curva seja a quantidade de pessoas que está em cada região dessa. Então eu tenho uma quantidade de pessoas aqui, eu tenho uma quantidade maior de pessoas aqui, porque a área é maior, eu tenho uma quantidade mais ou menos igual de pessoas, um pouco maior aqui, e eu tenho uma grande quantidade de pessoas aqui. Ok? Digamos que essas pessoas aqui, todas essas pessoinhas que estão aqui, sejam as pessoas que têm um nível de consciência baixo. Você tem um grupinho aqui. Digamos que essas daqui sejam as pessoas que têm um nível de consciência médio. Aqui são pessoas que têm um nível de consciência um pouco mais alto e aqui é o maior nível de consciência. O teu objetivo é empurrar essa curva para que ela fique assim. Entenderam a lógica? Quantidade de pessoas. Qual é o teu trabalho? Empurrar a curva. Ou seja, empurrar a quantidade de pessoas que têm um nível de consciência baixo, em massa, em escala, para você conseguir aumentar o nível de consciência daquela galera toda. Só que tem mais gente aqui, não tem problema, você está sempre empurrando. É isso que vai fazer uma hora com que você tenha um grupo gigante de pessoas com nível de consciência alto querendo comprar de você. Deixa eu te explicar na prática. Se eu quisesse separar o joio do trigo, eu faria uma chamada no final do vídeo como, por exemplo, você tem vontade de aprender a criar conteúdo? Então assista essa aula gratuita que eu deixei na descrição. Nesse caso, eu não vendi nada, fiz uma chamada bem sutil e isso me livra da imagem de vendedor de chip no centro da cidade. Mas ao mesmo tempo, o que eu acabei de fazer aqui? Eu chamei a galera que tá nos níveis 3, 4 e 5 da pirâmide para uma conversa mais privada, onde eu vou passar um conteúdo muito valioso e conduzir uma conversa que traz consciência para que eu possa fazer essa venda no final. Quem não comprar sai do vídeo super grato porque acabou de receber um ótimo conteúdo de graça, e quem sentir que tá na hora de dar o próximo passo, essa pessoa vai comprar e vai ter resultados com o seu produto, que vai ser ótimo, né? Tem que ser ótimo, pelo amor de Deus, essa é a fundação do seu business. Se preocupe com o seu cliente mais do que você se preocupa com o seu lucro. Mas lembra que a maior parte do público tá nos níveis 1 e 2? Essa é exatamente a parcela que não vai assistir o conteúdo complementar com uma chamada desse tipo. Então, se você faz essa chamada, vai ser mais fácil a venda acontecer, porque o nível de consciência da galera já tá mais elevado. Só que ao mesmo tempo, você não vai pegar a maior parte do público que poderia pegar para expor a sua oferta. Então, para resolver isso, eu posso fazer um tipo de chamada ainda mais interessante, e é exatamente isso que eu faço nas chamadas para minha aula Atenção, o Novo Petróleo. O tema da aula em si é interessante, é um tema capaz de chamar a atenção aí de praticamente qualquer pessoa que esteja assistindo um dos meus vídeos. Então, o meu trabalho nesse conteúdo é entregar um contexto geral da oportunidade de uma forma que qualquer pessoa possa entender o seguinte. Número 1, que existe um problema, que nesse caso aí vai ser a escassez da atenção, que é o ativo mais valioso do século, é o problema que eu mostro. Número 2, que existe uma solução, que é a pessoa começar a criar conteúdo. Número 3, existe um produto que entrega essa solução, o meu produto. E número 4, que esse produto que eu estou oferecendo é o que vai entregar a solução da melhor forma. Então, resumindo a estratégia, você vai fazer os seus vídeos sobre o que você quiser, falando sobre o que quiser, se preocupando só em deixar o tema interessante, vai atrair pessoas de todos os níveis de consciência. Dentro desse vídeo, você vai encontrar uma brecha ali no roteiro, ou no meio, ou no final, uma oportunidade para falar rapidinho sobre um conteúdo gratuito que você criou, sobre outro tema ou sobre alguma coisa mais avançada daquele tema que já é o vídeo original. E aí, dentro desse conteúdo gratuito, que é o conteúdo complementar, aí você tem dois trabalhos. Número 1, entregar de graça muito mais valor do que o que essa pessoa achava que ia receber quando ela clicou, e isso é o que vai te trazer legitimidade para sua venda. Se você ignorar esse pilar, o seu potencial cliente vai sair ali com o sentimento de que ele foi enganado, então não faça isso. Prometa uma coisa gratuita nessa chamada aberta para o YouTube, e quando a pessoa entrar nesse conteúdo, entregue 10 vezes mais do que o que foi prometido. Fazendo isso, você tem só mais um trabalho que precisa ser concluído nesse conteúdo.
que é fazer com que durante a entrega do conteúdo o seu cliente entenda essas 4 coisas. A primeira é que existe uma oportunidade fora do radar dele. A segunda é que essa oportunidade é possível de ser alcançada. A terceira é que existe um produto que pode fazer isso ser possível para ele, porque talvez ele esteja pensando, beleza, isso é possível, mas e para mim que tenho uma perna quebrada, um papagaio falante e 2 cachorros para criar? Você tem que mostrar que isso é possível para qualquer pessoa, desde que seja mesmo, né? E a sua última missão é mostrar que a melhor forma de alcançar isso é a que você entrega no seu produto. Essa é uma estratégia super simples de vendas, sem complicação. Eu já testei um monte de estratégias complicadas de vendas e acredite, essa é muito boa e é a que eu uso. Uma prova de que ela funciona muito bem é que eu faço isso, meu negócio é baseado nessa estratégia. Crio conteúdo super interessante, sem nicho algum, falando sobre os temas do meu interesse e atraio uma porrada de gente para ele. Dentro desse conteúdo, eu jogo a pessoa para um outro vídeo onde eu entrego um conteúdo sinistro, muito melhor do que o que a pessoa esperava receber, e esse conteúdo sinistro já faz o papel de trazer consciência para o meu cliente a respeito do meu produto e no final é muito fácil vender. E como é que eu faço esse sistema? Como é que eu entrego isso? Existem 2 formas de você levar a pessoa para dentro dessa aula. A primeira é através de uma página onde você captura o e-mail da pessoa e entrega o conteúdo por e-mail. E indiscutivelmente essa é a melhor forma porque te permite entrar em contato com essa pessoa sempre que você quiser. Então se ela não comprar de você na primeira, ela compra talvez no segundo ou no terceiro contato, você vai continuar entregando coisas gratuitas para essa pessoa e de vez em quando você vai tentar vender e uma hora ela vai acabar comprando de você. Mas essa parada tem uma configuração meio chata de fazer aí, tem que entender um pouco dessa parte técnica para fazer. Então se você não faz ideia de como configurar essa estrutura, eu aconselho você começar pelo básico. Você vai fazer o seguinte, você vai criar o conteúdo no YouTube com a opção não listado, esse conteúdo complementar. Então assim ele não vai aparecer como sendo publicado no seu canal, então basta você pegar o link secreto dele e colocar na descrição do vídeo onde você promove esse conteúdo. Pronto. Fazendo isso, você não vai capturar o seu lead, né? Você não vai pegar o contato da pessoa, mas tá tudo bem, um monte de gente vai continuar comprando de você da mesma forma, tá? E o seu dever de casa hoje é assistir a minha aula Atenção, o Novo Petróleo e fazer anotações estudando como é que foi que eu conduzi essa conversa nessa aula até chegar na venda. Eu vou deixar o link dessa aula em algum lugar aqui para você, em algum player, vou pedir pro pessoal que for fazer o upload do curso para colocar a aula em algum player que você possa pausar, voltar e estudar direito a aula, porque ela tá nesse momento em um player que não tem como fazer isso, né? Aberta para o público. Mas para você aqui do curso eu vou colocar ele em outro player. E aí nesse ponto você deve estar se perguntando, beleza, mas isso só serve para vender produtos digitais e aquelas outras modalidades que a gente aprendeu na última aula? Bom, não serve só para vender curso nem outros produtos digitais. Na verdade, é mais fácil ainda fazer isso para vender produtos de outras modalidades, porque o seu tempo é escasso e você pode comunicar isso no conteúdo de vendas. Por exemplo, se você dá conta de no máximo 5 vagas por semana para aulas particulares ou para uma consultoria que seja, você vai comunicar isso dentro da sua oferta. Isso vai fazer o cliente sentir aquela certa urgência de conseguir comprar, porque ele vai automaticamente estar competindo pelo seu tempo com outras pessoas, né? E isso é muito bom para vendas. E ao invés de um link para um botão de compra, você vai mandar esse cliente para um formulário, pode ser do Google mesmo, onde ele vai deixar os dados de contato dele ali, e aí você entra em contato com ele pessoalmente pelo WhatsApp para fechar o negócio depois. E o melhor disso é que, se você perceber que tem mais formulários chegando aí do que você pode atender, é hora de aumentar o preço do seu serviço. Na medida em que a sua audiência vai crescendo, naturalmente mais cara vai ficando a sua hora, mais dinheiro você começa a ganhar. E eu sei que pode parecer um pouco confuso isso tudo, então acho que eu vou fazer uma aula bônus aí só para te explicar com detalhes o que eu faria se eu tivesse que vender um produto nessa modalidade aí de faço com você, né? Aulas particulares, consultoria, que é ótimo para você começar, porque você não precisa ser especialista em nada, você só precisa ser melhor que alguém em alguma coisa. Enfim, vou fazer essa aula aí bônus, eu te vejo nela.